Olá pessoal, essa é a terceira parte, né, ou terceira aula referente à anatomia topográfica dos membros superiores. Nela eu vou falar um pouquinho das fáscias, né, dos membros superiores, e a gente ainda está falando de conceitos, né, para depois a gente começar a entrar nas regiões. Então, mais para frente eu vou estar falando de axila, de braço, de antebraço, de mão. A gente vai ver plexo braquial, a gente vai ver irrigação de axila, de braço, enfim. A ideia das aulas de anatomia topográfica é que elas sigam uma sequência lógica, né? Então, primeiro a gente fala dos conceitos, a gente vai falando de superfície, né? Para depois a gente chegar na profundidade e ir seguindo aí as diferentes regiões dos membros superiores. Então, aproveitem as aulas, né? E se quiserem podem me deixar um comentário, né? Uma dúvida, tanto no próprio canal aqui ou no direct lá no Instagram, sem problema algum. Um abraço e até! Bem, turma, eu tentei dar uma aprimorada nos slides dessas aulas, né? Não coloquei muitas imagens diferentes do que eu já utilizava, mas eu tentei conceituar bastante porque o pessoal tem uma certa dificuldade de entender é, o, a anatomia do ponto de vista topográfico, e quando eu falo nisso, se vocês perceberem, normalmente eu vou falando de superfície para profundidade, né? Porque isso tem algum sentido, né? Isso a gente vai, assim, essa informação a gente vai utilizar tanto do ponto de vista semiológico quanto, né, para um exame físico, né, quanto para um procedimento, né, um tratamento e por aí vai. Então vejam só, aqui eu tenho cortes no braço, tá, em 3 alturas diferentes. Notem aqui, ó, aqui é uma região um pouco mais alta, né, consigo ver o húmero bem cilíndrico. Aqui é uma região intermediária, aqui é uma região um pouco mais distal, ó, onde eu vejo já quase na altura do cotovelo, mas ainda é húmero, né? Ainda é braço, mas eu já consigo encontrar as cristas supraepicondylares, ó, então já está numa região um pouco bem mais baixa, né? Como se fosse perto aqui mais ou menos essa altura aqui assim, certo? E o que a gente observa? Vamos lá, ó. Qual é a estrutura mais superficial que eu tenho? É a pele. Se eu aprofundar, né, profundamente a pele, o que eu encontro? O tecido celular subcutâneo, eu botei como TCSC. Esse tecidinho aqui, ó, que a gente está vendo, né, que está como amarelinho, né, porque é rico em tecido adiposo, né, rico em gordura. E se eu aprofundar um pouco mais, né, se eu abrir esse TCSC, ó, o que eu encontro, inclusive, ó, nesse tecido celular subcutâneo, né, no TCSC? Vasos de superfície e nervos cutâneos, nervos sensitivos, tá? que inervam a pele, que dão a sensibilidade da pele. Então, ó, exemplo, a veia cefálica, que é uma veia de superfície, uma veia subcutânea, tá? A veia basílica aqui, por exemplo, tá? Notem que estão no tecido celular subcutâneo. Esse tecido celular subcutâneo pode se chamar também de hipoderme, tá? O que mais que eu vejo? Ó, nervos cutâneos, ó, como eu tinha dito, ó, nervo cutâneo lateral do antebraço, e eu encontro aqui, ó, o nervo cutâneo medial do antebraço. Eu tenho que ver se esse aqui é o nervo cutâneo lateral ou se é o cutâneo posterior, tá? Eu acho que esse aqui é até o nervo cutâneo posterior. Tá? Depois eu vou dar uma conferidinha, mas eu acho que ele é o cutâneo posterior. Ele é um ramo do nervo radial. O cutâneo lateral do antebraço ele é um pouco mais baixo. Tá? Esse aqui é o cutâneo posterior. Quando vocês estiverem lendo o slide, eu até já vou ter arrumado a escrita. Agora, para mim, aparece como cutâneo lateral. Para vocês, vai aparecer como cutâneo posterior. Ele é um ramo do nervo radial e não do músculo cutâneo. Mas, enfim, ó, cutâneo medial do antebraço, que é um ramo do fascículo medial. Mas, enfim, de onde ele vem nesse momento não importa. O que importa é saber que eu tenho pele, profundamente a pele, eu vou encontrar o tecido celular subcutâneo, onde eu vou encontrar veias de superfície, tá? Veia cefálica, veia basílica, várias outras veias que eu poderia citar para vocês, tá? Muitas nem tem nome, esses vasinhos que a gente enxerga passando abaixo da pele. E eu vou encontrar nervos cutâneos. Esses nervos não serão motores, eles não inervam nenhum músculo, eles inervam pele, fazem sensibilidade de pele, tá? Vai ter até alguma atividade motora, sim, a gente coloca só como nervo sensitivo, mas na verdade assim, músculo eretor de pelo, tá? Então vai ter uma atividade
autônoma, né? É simpática e parasimpática nessa, mas assim, pensando em pele e tal, esses nervos eles são sensoriais, eles são cutâneos. Bom, quando eu chego num sítio um pouco mais profundo, ó, depois da face superficial, eu encontro a face profunda. Essa face profunda, ela envolve o meu corpo todo. Eu já apresentei para vocês no pescoço como face cervical. Eu disse que a face cervical ela tinha lâmina superficial, né? Ela tinha a lâmina pré-traqueal, a lâmina pré-vertebral. Então, essa aqui, ó, é a fáscia profunda, aquela mesma fáscia, né, que forma a fáscia lá do pescoço, só que agora não estou no pescoço. E aí, dentro da fáscia profunda, eu vou ter a formação dos compartimentos, certo? Que vocês vão conhecer. Olha só, aqui eu tenho a fáscia profunda, que eu tracejei em azulzinho, certo? Ó, que é essa estrutura que a gente observa aqui, ó. Então, o que que eu tenho aqui? Pele já foi retirada, tecido celular subcutâneo foi retirado. O que que eu encontro? As veias de superfície. Olha a cefálica que eu tinha apresentado para vocês, está aqui, ó. Olha a basílica que eu tinha apresentado para vocês, está aqui, ó, tá? E por que que eu não estou vendo as fibras musculares? Porque eu estou na face, ó, os nervos cutâneos, tá? Sensibilidade. Lembram daquele nervo supraclavicular, que era um dos ramos cutâneos do plexo cervical? O plexo cervical era nervo auricular magno, occipital menor, cervical transverso e supraclavicular. Tá aqui, ó, esse aqui é o supraclavicular, ó. É um ramo sensorial. Então, tá, né, tá superficial em relação à face profunda, né? Então, ó, ramos cutâneos. Bem, só que olha o que acontece. Da face profunda aqui, ó, surge, ela origina, tá? Ela invagina e ela vai formar os septos intermusculares. Depois eu vou explicar um pouco melhor, inclusive com o nome, tá? Vai ter um momento que eu vou mostrar esse septo direitinho para vocês até em imagem maior. Mas esse aqui seria o septo intermuscular lateral. Aqui eu tenho o húmero, né? E aqui eu tenho o septo intermuscular medial. Mas não se preocupem que eu vou explicar depois para vocês essa questão de septos, ó. Como eu tenho os septos aqui, que são formados por essa face profunda mesmo, tá? Tanto lateral quanto medial, se inserindo ao osso, tá? Ó, se inserindo ao húmero, eu divido agora, né, através dessa face profunda e dos seus septos, o braço, por exemplo, ó, em dois compartimentos, em compartimento anterior e em compartimento posterior. Depois eu vou apresentar esses compartimentos para vocês quando eu estiver falando da anatomia do braço. Por enquanto eu estou falando de fáscias, tá? Então o momento vai chegar. Agora olha só que importante. Dentro da fáscia, dentro do compartimento que a fáscia criou, por exemplo, ó, dentro desse compartimento anterior, o que que eu vou ter? Músculos, tá? Então, abri a fáscia e cheguei no compartimento muscular. Então, ó, músculos, tá? Por exemplo, se é compartimento anterior de braço, eu vou ter bíceps braquial, coraco braquial, dependendo da altura já outros músculos, tá? Por exemplo, aqui a gente já vê bráquio radial, extensor radial ao longo do carpo, porque já é quase lá na altura do cotovelo, né? Se for um pouco mais alto, a gente não observa esses músculos, né? Seria bíceps, braquial e por aí vai. Agora, olha só, músculos, tá? Vasos daí eu vou encontrar artérias de importância, exemplo aqui eu tenho a artéria braquial, depois eu vou falar dessa artéria, não se preocupem. Veias acompanhando essas artérias, tá? Então, por exemplo, tem as veias braquiais aqui, e aí eu vou ter nervos motores, tá? Nervos com uma importância maior, eles estão lá protegidos no compartimento. Exemplo aqui eu tenho o nervo mediano, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o nervo músculo cutâneo, aqui, por exemplo, eu tenho o nervo radial. Então, notem, dentro da fáscia profunda é onde eu vou encontrar os músculos, artérias, né, nervos motores, né, ou mistos, mas nervos de importância maior. E vale lembrar que esse espaço aqui, ó, ele é aqui eu tenho um confinamento, eu tenho um espaço aqui eu tenho outro e os dois não se comunicam entre si. Algumas vezes, tá, quando se tem trauma ou um paciente queimado, tá, a pressão dentro de um compartimento desse aumenta muito. Tá? Isso acontece principalmente em antebraço, isso acontece na mão, isso acontece em perna também, tá? Em que, vamos dar um exemplo, fiz uma fratura de rádio, extravasou muito sangue, o compartimento, por exemplo, anterior do meu antebraço está muito comprimido, porque aquele sangue está acumulando
aquele líquido está acumulando espaço, aquele edema formado, e isso começa a comprimir o nervo, tá? E aí pode ser que eu tenha uma isquemia nesse nervo. O que muitas vezes o profissional faz? Aí ele abre a fáscia para descomprimir, faz uma fasciotomia, mas mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. O que é importante a gente ter por enquanto nesse momento? Ó? Que essa fáscia profunda, ela vai fazer uma contenção, tá? E ela ajuda, ela acaba sendo benéfica. Porque quando eu contraio a musculatura, imagina, ó, quando eu estou fazendo a flexão aqui de cotovelo e o meu bíceps ele está ficando mais curtinho e ocupando um espaço maior no centro, ele está esmagando as veias, ó, que passam próximas, que passam entre ele aqui ou próximas a ele. E quando essa veia ela é esmagada, né? Como ela veinha é esmagada, como ela tem aquele sistema de válvula que eu expliquei já para vocês, né, na aula de sistema circulatório, o sangue vai sendo empurrado para cima. Então, essa bomba músculo-venosa, né, tem também o pulso da artéria, que depois eu vou falar em outro momento. Mas, ó, essa bomba músculo-venosa, ela funciona graças a essa fáscia profunda. Essa fáscia faz uma contenção. Porque senão, quando você contraísse o bíceps, o músculo se expandiria muito. Agora, como ele está dentro de uma lojinha, ele se expande, mas ele acaba comprimindo a veia, né? E aí, consequentemente, o sangue, quando a veia é esmagada, né? O sangue tenta descer, não consegue porque tem uma válvula, ele é empurrado para cima, certo? Então, essa aqui é a fáscia profunda. E aí, dependendo da região, ela vai receber um nome diferente, mas tudo é fáscia de membro superior, né? Fáscia peitoral, envolvendo o peitoral maior, fáscia deltoídea, né? O músculo deltoide. Fáscia braquial, no braço. Fáscia antebraquial, ó, no antebraço, tá? E aqui na mão, mas eu vou explicar isso mais lá na frente, na parte central, essa fáscia profunda, ela se espessa e forma a aponeurose palmar, mas depois a gente vai falar de aponeurose palmar mais à frente, certo? Então aqui, né, vimos a fáscia profunda. Esse tecido que vocês estão vendo aqui, ó, branquinho, todo ele, é esse mesmo que eu circulei aqui para vocês, tá? Em azulzinho, esse tecidinho aqui que está envolvendo todo, né? Que vai ficar, ó, eu tenho pele, profundamente tecido celular subcutâneo, profundamente fáscia profunda e profundamente músculos, artérias e por aí vai, certo? Isso aqui é fundamental, tá? Gastem um pouquinho de tempo aqui, um pouquinho de energia nesse slide, porque ele é muito importante, tá? E depois o resto do semestre vai ser meio que um repeté, quando eu estiver falando de antebraço, quando eu estiver falando de mão, quando eu estiver falando de membros inferiores, a gente vai voltar a falar dessas faces, mas daí vocês já estão bem espertos, né? Já estão sabendo bem do que se trata e da importância desse conhecimento. Bem, seguindo, olha só, o músculo peitoral maior ele foi rebatido, ele foi recortado aqui, ó. Então, né, a inserção dele foi cortada aqui. Eu tenho mais uma parte dele aqui. Nota como ele está envolvido por fáscia, ó, que é aquela fáscia peitoral. E profundamente a ele, ó, eu encontro uma outra fáscia, uma fáscia que vem lá, ó, da clavícula, tá? Essa fáscia toda que eu circulei aqui em vermelhinho, ó, essa inteira aqui, a gente vai chamar de fáscia clavipeitoral, tá? Então, ó, clave porque ela vem lá da clavícula e peitoral porque ela envolve o peitoral menor. Então, tudo isso é fáscia clave peitoral, certo? Essa clave peitoral eu consigo verificar aqui também, ó, olha só. A fáscia clave peitoral, ela vem lá da clavícula, ela envolve o músculo subclávio, ela desce, ela envolve o peitoral menor, ela desce e ela vem até a fáscia axilar, a fáscia da axila, certo? Então, tudo isso aqui, ó, onde eu estou passando agora o meu laserzinho aqui, ó, até em cima, é a fáscia clave peitoral, essa que a gente está vendo em vermelho. Só que essa fáscia clave peitoral ela vai ser subdividida em partes, tá? Por exemplo, a parte que envolve o músculo subclávio vai ser fáscia do músculo subclávio, tá? Então não é mais fáscia clave peitoral, não. É uma parte da fáscia clave peitoral, fáscia do músculo subclávio, tá? Logo abaixo, ó, eu tenho uma outra parte que vai ficar acima, ó, do músculo peitoral menor. Não está envolvendo o peitoral menor, está nessa regiãozinha. A gente vai chamar essa porção de membrana costocoracoide, tá? Por que membrana costocoracoide? Porque, ó, ela se insere aqui nas costelas e nas cartilagens costais e vem lá do processo coracoide da escápula. Então, essa aqui é a membrana costocoracoide, essa porçãozinha aqui. Inclusive, essa membrana costocoracoide ela vai ser perfurada por algumas estruturas, ó.
tá? As estruturas que perfuram a membrana costocoracoide são a veia cefálica, tá? A veia cefálica, a gente vai ver depois a veia cefálica, ela tá vindo aqui, ó, como uma veia de superfície, tá? Ela passa no sulco deltopeitoral, o sulco entre o peitoral maior, que estaria aqui, né, e o deltoide, ela perfura a membrana costocoracoide, que é essa membrana que eu acabei de apresentar para vocês, e ela desemboca lá na veia axilar. Então, a membrana coracoide, tá? Ela é perfurada por quem? Pela veia cefálica, pelo tronco tóraco-acromial, que depois eu vou apresentar para vocês. O tronco tóraco-acromial dá 4 ramos, o ramo peitoral, o ramo deltoide, o ramo clavicular e ramo acromial. Não se preocupa agora, depois eu vou apresentar ele para vocês direitinho, mas está aqui, ó, esse ramo que a gente tá, esse tronco que a gente está vendo aqui, ó, vindo da artéria axilar, é o tronco tóraco-acromial, ele também perfura a membrana costocoracoide. O que mais? O nervo peitoral lateral, tá? Que a gente vai ver depois que ele vem do fascículo lateral do plexo braquial, ele vem, perfura também a membrana costocoracoide, é um pouquinho mais baixo, não é na mesma altura, mas ele perfura. E vasos linfáticos também perfuram a membrana costocoracoide. Então, recapitulando, veia cefálica, tronco tóraco-acromial, nervo peitoral lateral e vasos linfáticos. Às vezes nem falo de linfáticos, mas eu vou aproveitar e vou falar agora de linfáticos. Depois, olha o que acontece. Então, aquela fáscia clavipeitoral se dividiu em partes. Eu tive a fáscia do músculo subclávio, depois a membrana costocoracoide, depois a fáscia do músculo peitoral menor, porque está envolvendo o músculo peitoral menor, ó, e o músculo peitoral menor é esse aqui, então essa porçãozinha aqui, ó, envolvendo o peitoral menor. Inclusive, a gente está vendo aqui, ó, o nervo peitoral medial vindo, ó, inervando o peitoral menor e depois perfurando, indo até lá peitoral maior, mas não se preocupa, eu vou falar disso mais para frente. E por fim, olha só, a última porção da fáscia clave peitoral, essa porçãozinha que eu vejo aqui, ela vai se inserir lá na fáscia axilar, a fáscia profunda da axila. E aí nós vamos chamar essa estrutura de ligamento suspensor da axila. Ó. Então, isso aqui é o ligamento suspensor da axila, que é a mesma coisa que essa porçãozinha final. Por quê? Ó? Essa estrutura aqui, ó, é a fáscia axilar, é a fáscia da axila. E esse ligamento ele está suspendendo por quê? Vejam só, a axila ela precisa ter pele sobressalente, porque eu preciso ter pele sobrando na axila. Professor, eu não entendi o porquê. Sabe por quê? Porque senão você faz uma abdução e você rasga a axila. Então por que a pele não rasga? Porque eu tenho pele sobrando. Né? Claro que a pele possui uma elasticidade, mas tudo tem um limite. Quando eu abduzo por completo, ela não rasga, porque eu tenho pele de sobra. E por que então que quando eu faço uma adução, né? Ó, fiz uma abdução por completa, não rasgou? Porque quando eu faço uma adução, eu não sei se tinha falado flexão antes, mas não é, é abdução, abduzir por completo, né? Quando eu faço uma adução, ó, não sobra pele aqui. Você pode palpar a axila lá que você vai sentir ele como uma fossa, inclusive. A pele está lá em cima, está lá dentro. Existe uma fossa que chama de fossa axilar. Por quê? Porque esse ligamento suspensor da axila está suspendendo, está levantando a fáscia axilar. E, consequentemente, se eu suspendo a fáscia axilar, eu suspendo o tecido celular subcutâneo e a pele da axila. Tá? Então, ó, tudo isso é a fáscia clave peitoral. Só que eu subdividi a fáscia clave peitoral em algumas partes, como vocês estão vendo aqui. E lembrando que isso aqui é profundo em relação ao peitoral maior, né? Nessa imagem aqui, isso aqui é um corte transverso. Se você está me vendo assim, né? Ó, cortei assim, você está me vendo dessa forma aí. Eu vejo aqui ó, profundamente, por isso que foi tirado o peitoral maior. Pessoal, nessa aula era essa informação, eu vou fazer a aula um pouquinho mais curtinha, porque o próximo conteúdo é a anatomia da axila, e a anatomia da axila ela é bem mais complexa, então eu não quero parar na metade, então por isso que essa aula vai ficar mais curtinha, tá? E eu sei que quanto mais curtinha, assim, mais vocês se animam para assistir, é claro que eu não vou estar fazendo aula de 5 minutinhos, né? Mas pegando o conceito ali de face axilar, que é uma aula bem importante, tá? Já vou estar bem feliz, então assistam essa aula com bastante carinho. Um abraço e até!